Mas percebam, isso é uma ideia que vai ser essencial para a experiência grega como um todo, tá? Até antes do helenismo, ou até um pouco depois do helenismo, né? Não havia essa noção de um indivíduo pessoal, tá? Uma noção de... Claro, eles sabiam que era uma pessoa, né? Mas politicamente não havia essa pessoalidade, essa individualidade, tá? Politicamente, o indivíduo era simplesmente o membro de uma coletividade, mas ele não era o indivíduo como nós pensamos hoje. Por exemplo, eu tenho um voto, eu posso não concordar com nenhuma regra estabelecida pelo Estado, ainda que eu tenha que me submeter a muitas delas. Não havia essa noção de individualidade. Quando é que vai surgir essa noção de individualidade na política? Vai surgir depois do cristianismo, com a ideia de pessoa para o cristianismo. Como é que se dá a salvação no cristianismo? A salvação se dá pessoalmente, individualmente, mesmo que dentro de um corpo maior que é a igreja, entendeu? Mas a pessoa é salva. Cristo, Deus, né, quer estabelecer uma relação pessoal com aquele indivíduo. Então é daí que vem a noção individual de política, né, a noção política de indivíduo que nós ocidentais temos hoje, tá? Ela vem do final do mundo antigo, tá? Início da Idade Média, quando a política passa a ser pautada também por estes mesmos princípios cristãos que guiavam as pessoas religiosamente, tá? Então a política se torna influenciável ou influenciada pela religião, ok? Então os gregos não tinham essa ideia de indivíduo. Tanto é que aquele que se preocupava mais com os seus próprios assuntos e com seus próprios interesses, em detrimento dos interesses da cidade como um todo, do povo como um todo, ele era chamado de idiota, tá? E idiota aqui não tem o mesmo significado que nós atribuímos essa palavra nos dias de hoje. A palavra idiota para aqueles tempos significava um egoísta, não significava um bobalhão, um cara babaca, como nós estamos acostumados a dar esse significado para essa palavra. O idiota para os gregos é um egoísta, é aquele que se ocupa mais de si do que da cidade, tá certo? Então não havia essa noção de individualidade política, tá? Todos eram membros de um organismo vivo, tá? É a noção de eclésia, tá? Uma espécie de assembleia, uma espécie de conjunto, e era o conjunto que importava, tá? Não havia o indivíduo politicamente. O que havia era a polis, era o povo, era a cidade, tá? E cada pessoa se ocuparia então do bem comum, certo? Mas, por favor, não confundam isso com essas noções comunistas que nós temos hoje, tá? O comunismo é simplesmente uma outra palhaçada que não tem nada a ver com essa noção de coletividade grega, tá certo? Houve uma série de reformas na lei, uma série de reformas legislativas ao longo da história da cidade de Atenas, tá? Nós temos a primeira reforma com Drácon, tá? Que alarga um pouco esses critérios de cidadania. Depois nós temos Solon com o seu critério censitário, que vai desagradar a uma ampla parcela da população que era de pessoas mais pobres. E nós temos a fundação da democracia em 508 a.C. com Clístenes. Tá? Clístenes é então este grande legislador, fundador da democracia, que vai ser no período clássico aperfeiçoada com um outro político, um tirano, ou seja, uma espécie de ditador, mas a tirania no mundo antigo não tem o mesmo significado que tem no nosso, né? Espécie de truculência, opressão do povo. O tirano era uma espécie de déspota, uma espécie de rei sem ser rei, entende? Então, o tirano Péricles
é quem vai aperfeiçoar a democracia fundada com Clístenes em 508 a.C. Por que se funda a democracia? Justamente porque aqueles grupos gentílicos tinham uma importância muito grande politicamente, e a democracia vem como uma espécie de tesoura que corta essa influência política destes grupos gentílicos, das genos, né? Das genoi, como eu havia dito a vocês, que é o plural. Então a participação política a partir de Clístenes se dava pelo pertencimento a uma dessas filai, tá certo? Uma dessas filos. A filos é um só, filai é o plural, ok? Então o pertencimento a uma filos, o pertencimento a uma dessas fraternidades, né? Que era um conjunto de fratrias ou uma ampliação da fratria, o pertencimento a uma filos é que caracterizava a aptidão para participar da política. Então, percebam bem, não é simplesmente aqueles pequenos grupos de aristocratas ligados à terra, certo? Apesar de que a aristocracia não é uma palavra muito correta para dizer dos gregos, tá? O melhor seria dizer oligarquia. Então não é mais essa oligarquia, oligos, poucos, arqué, poder. Então não é simplesmente esse poder de poucos, essa oligarquia, este grupo de nobreza, nós podemos usar a palavra nobreza nesse caso, ligada à terra, uma nobreza ligada à posse da terra. Isso já não acontece mais, isso é superado com a reforma de Clístenes e a instituição da democracia. Tá? Então, a noção de cidadania ela é modificada, ela é alargada com Clístenes. A partir de Clístenes, a noção de cidadania não se resume simplesmente a esta nobreza ligada à terra. Todo o povo que pertencia a uma filai seria, portanto, apto à participação política. Mas lembrando, esta amplitude da participação política ainda não contemplava estrangeiros e não contemplava mulheres e nem menores de idade, tá? Ainda há aquela noção de cidadania que eu já havia explicado ao longo das aulas para vocês. Então, eles ainda se ligavam, né, se apegavam aquela noção de cidadania que eu havia explicado. Tinha que ser homem, nascido de pai e mãe ateniense, maior de idade, e sendo maior de idade, portanto, tendo passado por todos aqueles ritos de iniciação social que havia na cidade de Atenas. Então, qual era o critério da participação política em Atenas com a reforma de Clístenes e a instituição da democracia? A pertença a uma filos, tá? A uma das filai, tá? Essa espécie de fraternidade, de porção do povo. E havia, portanto, com a reforma de Clístenes, 10 filai, 10 grupos de pessoas, 10 distritos, tá certo? Na polis. Como se dividia esses distritos? A partir daqueles critérios identitários que eu havia dito para vocês, certo? A partir daqueles critérios identitários é que se dividia estes grupos de pessoas, a partir da ideia de um fundador único, de um herói grego de quem se descendia, tá? Essas noções identitárias é que dividiam politicamente aquele povo. E cada filos, né, no plural filai, era dividida em 10 distritos, em 10 pedacinhos, que chamavam-se demos, plural demoi. Demos, em grego, é povo. Então, cada filai, cada filos, tinha um povo, tinha 10 povinhos, né? Tinha 10 povos. E estes povos chamavam-se demos. Então, o que é democracia? É o poder destes povos, dessas tribuzinhas, né? Dessas pequenas porções de povo que havia dentro das filai, certo? Então, a democracia é o poder destas pessoas, dos homens maiores de idade, membros das filai e, portanto, pertencentes a um desses distritos das filai.
entendeu? É assim que se fundamentou a democracia ateniense. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso para vocês, é muita informação. Se ficou confuso, é só me mandar uma pergunta por aquelas questões privadas que vocês podem mandar lá no Google Classroom, ok? Ou então, não sei se estão tendo acesso a outros meios, como por exemplo o P+, podem mandar pelo P+. Então, com essa amplitude da ideia de cidadania, que contempla uma maior quantidade de pessoas, quebra essa lógica, essa estrutura gentílica, né, essa estrutura baseada numa pequena oligarquia, num pequeno grupo de pessoas ligado à posse da terra e, portanto, um pequeno grupo de nobreza. Com a reforma da democracia, cessa por um período aqueles conflitos sociais que já vinham há algum tempo na política grega, tá? As tribos, tá? Aqueles pequenos agrupamentos, aqueles agrupamentos menores, tinham apenas uma função religiosa, tá? Deixam de ter função política. Então a Genos já não tem mais uma função política, o patriarca, né, aquela coisa toda. Agora, esta divisão tem simplesmente um caráter religioso, ok? Mas apesar dessa cultura gentílica, essa cultura da Genos, baseada na ideia de um pequeno grupo que governa, esta ideia ela é superada em termos práticos. O método político agora é outro, mas não é superada de fato, simbolicamente, tá? Ela permanece em vigor, ok? Um dos exemplos da permanência, uma das fontes dessa permanência, são os próprios poemas homéricos, que continham um corpo moral que apontava também para esta antiga ordem gentílica, tá certo? Essa antiga ordem de governo baseada nestes pequenos grupos que de fato tinham autoridade política. Então, com a democracia se supera essa lógica gentílica, mas com a democracia não se supera a força simbólica disso, tá? Toda a estrutura da democracia ateniense ainda se voltava para esta ideia de uma aristocracia, de uma oligarquia, ok? O grande padrão político para os gregos, o grande paradigma, o grande referencial político para os gregos não é a democracia. A democracia é algo que vai surgir no quintal dos atenienses, mas não vai ser algo comum a todo mundo helênico, tá certo? Qual é então o grande paradigma? Qual é então o grande sinal para nós identificarmos o que há de mais espontâneo na cultura política grega? É justamente a aristocracia, não é a democracia. Porque apesar do regime democrático em Atenas, a aristocracia ainda pairava como uma espécie de ideia política por cima daquele povo, ainda que na prática eles fossem uma democracia, ok? Só na conquista macedônica é que estes textos homéricos, que também legavam uma moral política para aquele povo, um modo de fazer política, baseado na ideia do herói e tal, só a partir da conquista macedônica que isso começa a ser deixado de lado, a cair em desuso. Por quê? Porque os macedônios também tinham seus próprios mitos, tá? Porque Filipe, que era o pai de Alexandre, Filipe II, ou era o primeiro? Não, era o segundo, eu acho. Pesquisem depois, me falhou a memória. Mas por que Filipe, pai de Alexandre, foi aceito como presidente de uma das ligas de cidade, uma das ligas das cidades gregas? Justamente porque havia alguma questão identitária ali por trás que o fazia parte do mundo grego. A Macedônia não é mundo grego, tá? Nós colocamos o helenismo como uma continuidade do mundo grego, mas na verdade é algo um pouco mais distante, ok? Mas por que um rei macedônico
foi admitido como o presidente de uma liga de cidades gregas, justamente porque havia um mito identitário sobre a família de Filipe, sobre a dinastia macedônica que estava no poder naquele período, que indicava para esta helenização daquela dinastia, ok? E qual é este grande mito? A pertença à hereditariedade de Heracles, que é o nome grego de Hércules, ok? Então os macedônios acreditavam que a sua casa real descendia diretamente deste herói grego que nós conhecemos muito bem como um dos filhos de Zeus, e aquele homem forte, aquele semideus forte, tal, conhecido por sua força, etc, etc, etc. A parte dos espartanos é muito pequenininha, tá? Vocês podem ler no livro, depois eu posso passar tópicos só para orientar a leitura, mas eu acho mais importante vocês terem essas noções da Atenas, tá bom? Até porque há muitos mitos a respeito da democracia ateniense, eu acho que seria importante neste momento desfazê-los. Ok, então esta foi a Atenas no período arcaico, tá?